Nossa segunda aula aqui de fisioterapia cardiovascular nos pacientes de alta complexidade. Na semana passada, então, nós falamos um pouquinho sobre algumas, talvez os principais acometimentos, né, de doenças cardiovasculares que são encontradas no ambiente de alta complexidade. E hoje a gente vai seguir falando de algumas outras, né, também igualmente importantes, e que podem ser encontrados aí no ambiente de alta complexidade também, né? Vocês estão vendo minha tela aí bem? Tudo bem? Sim. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vou só mudar aqui a apresentação. Que não está me deixando fazer no window. Agora achei. Pronto. Então, voltando aqui. Agora sim. Então, vamos lá. Então, nós vamos seguir com essas outras condições, né? Na semana passada, então, vocês assistiram aquela aula gravada, né, que trazia algumas condições de extrema importância que eram, né, as doenças coronarianas, né? Então, essas entidades, né, essas condições que estão relacionadas com a perfusão para o músculo cardíaco. Depois, vocês também ouviram falar um pouquinho sobre as doenças de aorta, né? Então, essas alterações primárias do grande vaso, né, que emerge aí da porção ventricular, né, para a distribuição de sangue para todo o sistema periférico, né? Então, as doenças de aorta. E depois a insuficiência cardíaca, né? Como sendo essa aí uma entidade extremamente prevalente, né? E uma via final de diversas condições, né? Quando o paciente já passa a apresentar, então, essa sintomatologia ou esse quadro clínico, né? De desconforto ou de redução de tolerância ao exercício, relacionada à doença cardiovascular, né? Então, essa como sendo, então, essa grande entidade aí denominada de insuficiência cardíaca, né? E aí hoje a gente vai seguir um pouquinho, então, falando um pouquinho sobre outras que são as doenças causadas ou que ocorrem, né, no sistema de condução elétrico do coração, né? E aí, então, denominadas as doenças, as arritmias cardíacas, né? Nós depois passaremos a falar um pouquinho, então, sobre os acometimentos que podem ocorrer na superfície externa ao coração, né? Semana passada a gente mostrou um vídeo rapidinho falando um pouquinho da cirurgia, e aí vocês viram aí a remoção, né, do pericárdio antes de ser acessível aí, né? O Tito gostou bastante do vídeo, né, Tito? E então essa porção do pericárdio, então ela pode estar acometida por algumas condições. Outra porção do músculo cardíaco ou do sistema cardiovascular que pode estar alterada, né?
e nós falamos isso um pouco no caso clínico da semana passada até, é na própria válvula do coração, ou das válvulas cardíacas, né, que tem essa função de separar, né, ou de manter um fluxo de sangue adequado entre as câmaras do coração. Então, elas podem, por motivos diversos, estarem aí alteradas, né? As doenças primárias do músculo cardíaco, que são as cardiomiopatias, né? E as doenças periféricas do sistema vascular. Então, numa sequência lógica, seria isso que a gente vai tratar um pouquinho, tá? Então, sobre as doenças, sobre as arritmias, né? Então, existem algumas formas de se classificar isso. Então, uma delas, né? Então, é classificar aquelas arritmias, né? Que causam elevação da frequência cardíaca, que é uma terminologia utilizada toda vez que você tem, então, uma elevação da frequência cardíaca basal a uma frequência maior do que 100 batimentos. Por definição, acaba sendo isso, né? Essas arritmias que levam ao aumento da frequência cardíaca, né? Elas podem ter origem, né? Na porção atrial ou na porção ventricular, né? Quando na porção, então, atrial, dá-se o nome aí de taquicardias supraventriculares, né? Então, só lembrar que é supra, né, acima do ventrículo, né? Então, as taquicardias supraventriculares, você está falando de alterações no sistema de condução elétrico que levam ao aumento da frequência cardíaca e que a origem para esta alteração tem uma origem no sistema de condução elétrico que está localizado acima dos ventrículos. Então, daí o nome taquicardia supraventricular, ok? Aí algumas características para isso, né? Ela pode apresentar o QRS estreito, então se a gente lembrar, né, na morfologia da onda, né, que seria o P, pela primeira ondinha, o QRS, que é o complexo maior e a onda T. Então toda vez que eu tenho as taquicardias supraventriculares, como ela vai ocorrer com menor distância entre um batimento e outro, então o QRS se torna mais curto. Basicamente é isso que ele está dizendo, né? Aí, dentre os tipos de taquicardias supraventriculares, né? A taquicardia sinusal ela é a mais comum. Então, o nome sinusal é utilizado para fazer uma menção ao fato de que o padrão da onda eletrocardiográfica, também chamado de morfologia da onda, ela não se altera. Então, quando ela não tem alteração e ela só simplesmente ocorre de forma mais rápida, né, de forma mais precoce, dá-se o nome disso a taquicardia sinusal, ou seja, ok, aumentou a frequência, mas não alterou o padrão da onda, percebe? Aí lembrando, né, assim, ela pode ter diversas causas, como febre, dor, ansiedade, sepse, hipovolemia, né, que são situações que podem gerar essa taquicardia sinusal, tá? Outro ponto, né, que na definição, né, ou seja, tecnicamente se utiliza para definir a taquicardia também é isso, se ela utiliza ou não o nó atrioventricular, ou seja, se a gente for pensar, né, então na distribuição lá do início, né, do nódo sinusal até a porção do átrio ventricular, algumas taquicardias elas vão ocorrer majoritariamente somente na porção atrial e, claro, isso gerar novas contrações, né? E outras taquicardias que acabam sendo geradas mais abaixo, né? Ou seja, quando você tem a possibilidade de avaliar a despolarização nas duas câmaras, você percebe que a despolarização ela está ocorrendo a partir do nódo atrioventricular. Então, isso ela pode ocorrer também, tá? Então, isso tentando mapear um pouquinho das causas, né? Ou seja, ela pode ser lá do nódo sinoatrial, como ela pode estar tendo uma origem um pouco mais posterior, né? Ou mais abaixo, né?
que seria já na porção do nódo atrioventricular. Muito bem. Aqui falando um pouquinho, né, naquela literatura que recomendei para vocês, bem da parte clínica, né, ou seja, que se faz aí para avaliação, né, e tratamento, né, clínico das arritmias, né, ela traz um pouquinho essa condição, né, ou seja, uma espécie de tratamento previsto para algumas condições, isso é o que é mais recentemente utilizado, né, e aí aqui a gente tem uma visão mais geral, né, do que normalmente pode ser feito para condições como essa, lá no ambiente de alta complexidade nós estamos falando, né. Então, perceba que no ambiente de alta complexidade, diferente do conceito que é a partir de 100, no ambiente de alta complexidade a gente já releva, né, ou considera importante frequências um pouco mais altas, então, aí no caso, 150 batimentos, né, e aí vai avaliar algumas condições que estão associadas, né, então, por exemplo, se o paciente tem a frequência maior que 150, então, você vai monitorizar, aí vai avaliar a estabilidade do paciente, né, se o paciente tem sinais de hipotensão, alteração aguda, ou dor torácica, né, se ele tem algum desses sintomas aqui, sim, já é indicado, então, se fazer a chamada cardioversão elétrica, né? Quer dizer, a alteração eletrocardiográfica já está gerando alguma alteração de quadro clínico, então já é indicado se fazer alguma cardioversão elétrica e algumas opções aqui de acordo com o diagnóstico, né? Se não, ou seja, há uma frequência, mas eu não tenho nenhum outro sinal, aí uma avaliação mais minuciosa do padrão da morfologia da onda, né, se tem essa alteração. Se ele não tem essa alteração, né, então aí você seguiria, né, teoricamente, se a taquicardia é supraventricular e ver se o RR ele é regular, né, se ele se altera muito. Se ele é regular, então quais os padrões de arritmias que podem estar relacionados a essa alteração de 150, volta. Se sim, né, ou seja, se tem alteração, se não tem, perdão, quais as outras alterações, e também se houver alteração na morfologia, quais as alterações que podem estar causando. Então, aqui é só enfim, um fluxograma, claro que são várias as terminologias que podem ser usadas, né, para essas alterações, pelo qual estão causando, ou seja, qual a alteração que está causando a arritmia, mas para a gente ter uma ideia do que normalmente é feito nestes casos, né? As nomenclaturas, né, como vocês podem perceber, elas falam muito da origem e da característica da morfologia. Na verdade, é isso, né? Claro que existem nomenclaturas que levam em consideração o nome de quem criou ou descobriu aquele padrão que é mais frequente, mas, via de regra, as alterações de arritmia, elas mencionam, né, na sua descrição sempre o local de acometimento, a característica de alteração da onda e o quão frequente aquilo ocorre, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve falar em taquicardia monomórfica ou taquicardia ventricular polimórfica, né? Só para dar uma dica disso, né? Claro que isso não é uma coisa que para nós altera de forma clínica a minha atenção, mas é só para a gente entender as possibilidades de arritmia que possam existir, né? É claro que altera em alguns momentos, eu vou chegar lá já, mas assim, mas só para vocês entenderem, isso não ser tão a gente não deixar de entender o que está ocorrendo, na verdade. Então, monomórficas, né, significa dizer que você tem uma alteração dentre vários trechos que estão ocorrendo, vários batimentos que estão ocorrendo. Polimórficas, né, que tem várias alterações dentro de vários trechos que estão ocorrendo, né? Então, a terminologia, só para não afastar, né, de fato, ela leva muito em consideração o que está ocorrendo, né? Então, taquicardia ventricular significa dizer que, então, uma taquicardia que tem origem no nódo atrioventricular, porque ela vai ocorrer dali para baixo, né? Então, se eu lembrar, né? Só relembrando, se a gente lembrar, né? Nódo sinoatrial,
o nódo sinoatrial, depois o nódo atrioventricular, né, feixes de His, fibras de Purkinje. Então, tudo que ocorrer no nódo atrioventricular para baixo, eu vou chamar de ventricular. Tudo que ocorrer do nódo atrioventricular para cima, eu vou chamar de supraventricular ou atrial, tá? Por quê? Porque ocorreu na porção atrial do sistema elétrico de condução. Então, em via de regra, é isto, tá? Só para a gente poder ter uma ideia geral. Um conceito que é super importante em arritmia e aí vou pedir uma ajuda para vocês. O que é mais grave? Uma arritmia monomórfica ou polimórfica? Por conceito, o que vocês acham? Só para a gente estabelecer aí alguns critérios, assim. Uma arritmia. Professor, eu não sei muito bem, mas eu acho que é uma polimórfica. Uma polimórfica, né? Ou seja, quanto mais frequente, mais grave ou de maior acometimento ela pode ter. O que é mais grave? Uma arritmia atrial ou ventricular? Ventricular. Ventricular, perfeito, tá certo? Então é isso mesmo, né? Quer dizer, por quê? Porque está muito relacionada à quantidade de vezes que ela pode acometer o batimento cardíaco normal e está relacionada com o local onde a arritmia também pode interferir, né? Então, assim, interferir na porção atrial é importante, é claro que é relevante, mas é menos grave do que eu interferir na porção ventricular, considerando que os ventrículos são responsáveis para manter bombeamento de sangue para toda a periferia, percebe? Então, esse é um conceito importante para a gente lembrar, né? Ou seja, que as arritmias ventriculares e mais frequentes sempre são mais graves do que ao contrário disso, tá certo? Então, em linhas gerais, é isso, tá? Muito bem. Já volto a falar um pouquinho disso aqui. E aí eu tenho para o outro lado, né? A gente tem então as arritmias, né? Que geram então alteração na automaticidade do coração, mas que elas levam a um padrão de resposta de redução da frequência cardíaca. E aí, por conceito, seria abaixo de 60 batimentos, tá certo? E aí, assim, mais uma vez, né? Ou seja, ela pode ocorrer de algumas formas diferentes, mas em via de regra seria por disfunções no nó sinusal, né? Ou seja, o próprio nó que é responsável de manter o marcapasso cardíaco por uma alteração no sistema de condução passa a fazer isso de uma forma menos frequente ou com falha, né? Às vezes ela não reduz tanto, mas ela vai ter falhas, né? Ou seja, ora funciona bem, ora não. Então isso pode ter realmente uma consequência nessa redução na frequência de batimentos. Como pode, que aliás é mais frequente, né? Nós encontrarmos um nódo sinatrial em perfeito funcionamento, mas que esse sinal elétrico, né, por uma alteração no sistema de condução, não chega até a porção ventricular. E aí, então, dá-se o nome a essa inibição que ocorre de bloqueio atrioventricular, né? Então, só relembrando aqui um pouquinho do sistema de condução, né? Então, o que a gente falou, né? Eu tenho, então, basicamente arritmias que geram alterações do ritmo da frequência para mais ou para menos, ou seja, arritmias de taquicardia ou com bradicardia. Essas arritmias, elas podem ser supraventriculares, se elas ocorrem nesta porção superior ou atrial, e elas podem ser ventriculares, se elas ocorrem do nódo atrioventricular para baixo, tá? Então, esses são conceitos importantes. Também falamos que quanto mais frequente, mais grave, quanto mais ventricular, mais grave, tá certo? E essas alterações, elas podem estar relacionadas a uma
degeneração desse sistema, né? Então, por exemplo, ele passou a ter uma degeneração, então essa célula que é especializada em fazer a condução e a geração do impulso elétrico, ela está se degenerando e por isso ela ora funciona, ora não. Eu posso ter problema de condução, né? Porque a gente tem que lembrar que, apesar do que a gente está vendo em verde, é o chamado sistema de condução elétrico do músculo cardíaco, né? Nós temos que lembrar que aqui, efetivamente, eu tenho um grupo de células miocárdicas especializadas em despolarizar e aqui em conduzir entre elas, né? Então, eu posso dividir o sistema de condução em duas funções, né? Então, eu não espero, por exemplo, que o feixe de riso, né, ou o trato internodal despolarize. A função dele não é despolarizar, é fazer condução. Então, são funções diferentes. E esse bloqueio ele pode estar ocorrendo por uma alteração, né, no próprio sistema, ou porque eu tenho uma alteração no músculo do coração que, por sua vez, está influenciando na condução. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, uma isquemia, né? Imagina você que, se a passagem elétrica ela precisa ser feita por esta origem, e esta porção específica do coração, por exemplo, sofreu um infarto massivo, né? E aqui não há passagem de sangue, essa passagem de sangue ela não comete apenas a contração, né? Essa passagem de sangue ou essa morte do tecido muscular nesta porção, ela não leva apenas uma ausência de movimento, ela também pode levar uma ausência do funcionamento celular da célula de condução elétrica, portanto, levando uma interrupção da condução elétrica. Então, percebe que ela pode ser secundária a uma outra condição, e não necessariamente uma condição primária do sistema de condução elétrico, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Dentro das arritmias também, é importante só desmistificar um outro ponto, que a arritmia é tudo que a arritmia é um grande termo utilizado para tudo que ocorre de alteração que é primária do sistema de condução elétrico, tá? Então, por exemplo, quando a gente viu na semana passada, entre as alterações, por exemplo, que ocorrem nos pacientes que tem lá, que sofrem do infarto do miocárdio, né? E aí vocês ouviram lá falar sobre alteração de supradesnível do segmento ST, né? Então pode ter uma alteração na morfologia da onda, especificamente do segmento ST, e isso é característico de um paciente que está sofrendo um infarto. Pergunto, eu chamo isso de uma arritmia também? O que vocês acham? Isso é um tipo de arritmia gerado pela isquemia ou não? Isso não é denominado arritmia? Eu acho que não. Perfeito. Isso então esse é um outro conceito importante que às vezes as pessoas confundem, mas realmente isso não é uma arritmia, tá bom? Isso são chamados, né, alterações típicas, né, da condução elétrica, que estão sendo geradas por outras condições, mas que não são problemas relacionados ao sistema de condução, ok? Então, daí, essa não é uma arritmia. Eu não posso dizer, o paciente de infarto está com arritmia, me referindo ao supra de ST. Não, isso não é, tá? Agora, ele pode ter uma arritmia, né? Eu posso dizer, não, o paciente infartou e desenvolveu uma taquicardia ventricular. Ok, então ele desenvolveu uma arritmia, ou seja, um problema, ou uma alteração, né, específica do sistema de condução, que teve lá uma etiologia provável, né, o infarto do miocárdio, né, ou seja, a alteração do miocárdio. Então, tá certo, acho que de fato, esta é a questão mesmo. Muito bem.
Até aí tranquilo, pessoal? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Tudo bem? Está tranquilo, professor. Tudo bem. E aí a pergunta, né? Tá, então, se essas são resumidamente, né, as alterações eletrocardiográficas que nós vamos encontrar, aí a próxima pergunta é, tá, e como é que trata uma arritmia, né? Enfim, uma das coisas assim, mais relacionadas, né, que todo mundo talvez já tenha ouvido falar, claro, é esse tratamento via, né, implante de marca-passo ou desfibrilador, né, que são chamados, né, que são os equipamentos que têm a função, né, antigamente se falava muito em separado, né, marca-passo e desfibrilador, hoje eles, em geral, acabam tendo as duas funções do mesmo equipamento, mas esse equipamento que, como vocês estão vendo, né, ele é posicionado sob o tórax do paciente, né, ele entra pela porção venosa do músculo cardíaco, né, e é um eletrodo que fica posicionado no músculo, né, capaz de estimular tanto na porção atrial ou ventricular, de acordo com a alteração que eventualmente ele venha a perceber. E aí ele então ele pode ter duas finalidades, uma que é gerar o impulso elétrico na ausência de impulso. Essa, teoricamente, é o grande conceito de marca-passo, né? Ou seja, fazer impulso quando há ausência de impulso normal, ou desfibrilar, que é dar uma descarga elétrica para, para células que, que porventura, passaram a se despolarizar de forma desorganizada, gerando arritmias. Então, eu tenho aí uma descarga elétrica de forma a tentar reorganizar o padrão de condução elétrico. Essa é a grande função de um desfibrilador ou do tratamento que pode ser feito externo, aí já falando de outra possibilidade, que é a desfibrilação, como vocês viram lá também. Tudo bem? Dúvidas, curiosidades? Tudo bem. Outras formas de tratamento dessas doenças também são as farmacológicas, né, que são as drogas que vão atuar, né, de duas formas, né, nas taquicardias, né, as drogas que vão atuar, de certa maneira, bloqueando os canais, né, os receptores para a condução elétrica, então fazendo, né, uma redução da atividade elétrica, como também existem as drogas que fazem o inverso, né? Ou seja, aumentando a biodisponibilidade, favorecendo o impulso elétrico, que são chamados os inotrópicos, né? Então, as drogas que favorecem o batimento ou que inibem os batimentos. Então, depende se eu estou tratando uma condição taquicárdica ou bradicárdica, percebe? Então, basicamente, o tratamento, ele envolveria, né, um implante de marca-passo da forma mais, vamos dizer assim, grave, uma cardioversão elétrica, né, o nome mais correto, na verdade, seria uma desfibrilação, né, porque a cardioversão é quando eu tenho a parada, efetivamente, né, aí dá-se o nome a cardioversão, quando eu estou no evento de parada. O correto para um tratamento de arritmia é desfibrilação elétrica. As drogas, né? Então, como a gente já falou, a questão das drogas. Aí lembrei. E temos um outro tratamento que pode ser feito também, que é tentar, de alguma maneira, cirurgicamente, na verdade não é cirúrgico, porque ela é feita de forma hemodinâmica, não é uma cirurgia a céu aberto, né? É feita através de catéter hemodinâmico, que é atingir uma determinada porção do músculo que se encontra com déficit e se tenta cauterizar, ou seja, queimar aquela porção do músculo para que ela deixe de gerar um impulso elétrico anormal, né? Então, essa cauterização, né, ela pode ser feita para poder evitar que aquela região continue gerando distúrbios elétricos, né? Então, essa é uma das possibilidades terapêuticas também para pacientes com arritmias. Tudo bem?
Então, acho que mais ou menos varrendo um pouco aí das diferentes arritmias, né? Então, aqui só mostrando um pouquinho, né, lembrando, né, do potencial de ação, lembrando as possíveis alterações que podem ocorrer de acordo com a região e os tratamentos mais indicados do ponto de vista clínico, né, para essas alterações, né. E esse é um outro ponto também, né, quer dizer, não posso esquecer de falar disso também. A etiologia também de uma alteração eletrocardiográfica, ela pode ter como base uma alteração iônica, né? Ou seja, por exemplo, eu posso estar diante de um paciente que esteja sofrendo, por exemplo, de uma insuficiência renal, e aí ele não consegue fazer um clearance adequado, por exemplo, né, de ureia, creatinina. Então, eu tenho uma alteração no meu padrão iônico, de forma anormal, né, do que é esperado para o sistema biológico, e isso influencia diretamente, por exemplo, na biodisponibilidade iônica para o tecido muscular cardíaco, que, por sua vez, pode favorecer o aparecimento de arritmias, né? Então, as próprias alterações iônicas, né, elas podem favorecer o aparecimento de arritmia, né? Por isso que é tão relacionado, por exemplo, um paciente com disfunção renal e alteração arrítmica, né? Porque existe uma relação direta com isso. E aí o tratamento vai ser tratar a causa, né? Então, esse é um ponto importante aí. Muito bem. Professor, Sim, sobre o último tratamento que o senhor falou, sim. da cauterização, né? Isso não pode Tá. trazer alguns outros problemas, assim, tipo, não sei, alguma alteração muscular que pode levar a outra doença, não sei. Ótima, excelente pergunta. É isso mesmo, né? É um, é um efeito colateral, né, da cauterização, né? É claro que, assim, porque, de novo, né, quando você está fazendo, né, a queima de uma determinada porção, por menor que ela seja, porque ela é feita por via hemodinâmica, né, de fato, ela não vai perder só a função de despolarização, né, ela perde a função de contração. Então, é uma porção do músculo ali que deixa de funcionar. É claro que tecnicamente, né, ou seja, numa balança custo-benefício, ela é importante. Quer dizer, o que é mais importante, né? O paciente a cada, sei lá, a cada 2 horas ficar tendo arritmia e ter que ficar levando um choque, né, uma desfibrilação para poder retornar, ou é melhor ele perder ali 0,05 da função, mas deixar de ter alteração, sabe? Então, assim, é meio que um custo-benefício mesmo, né? Mas você tem toda a razão. De fato, é um efeito adverso, né? Mas, assim, mais pequeno e talvez eu diria quase que desprezível, né? Porque realmente ela é feita de forma hemodinâmica, por um catéter, então, assim, numa porção muito pequena. Então, ela acaba gerando uma alteração muito focal, né? Acho que essa é a palavra, né? Focal. Mas é verdade, realmente é um efeito importante aí que se deve perceber, tá certo? Entendi. Mas e o que que leva a escolher esse tratamento e não os outros, assim, tipo? Boa pergunta. Então, na verdade, assim, aí as arritmias, né? Elas viraram aí, elas são um ramo da cardiologia, né? Você tem hoje os arritmologistas, né? Os médicos cardiologistas que estudam especificamente a arritmologia. E aí, é claro, né? Ou seja, por experiência clínica de observar o segmento desses pacientes, assim como qualquer outra doença, né? Enfim, existem os padrões, né? Ou seja, aquelas que normalmente já se sabe como é que elas cursam, como é que elas não cursam, enfim. Então, acho que esse conhecimento clínico, né, é extremamente relevante. Então, leva-se em consideração, né? Ou seja, o padrão de alteração, que tipo de alteração que está ocorrendo, em que local, o quão grave ela é, né? O quão frequente ela é, para que eu possa efetivamente interferir, tá certo?
Então, esse é um ponto importante. Agora, tem algumas coisas que são meio, não diria básicas, né? Mas tem algumas coisas que é mais fácil da gente interpretar, além dessa questão toda clínica, do conhecimento clínico, né? Mas tem algumas coisas que é bem interessante da gente poder refletir em relação, por exemplo, ao tratamento clínico, né? O tratamento clínico ou farmacológico, você sempre vai atuar de forma mais global, né? Então, por exemplo, se eu tomo uma droga, um beta-bloqueador, ele diminui, né, a biodisponibilidade, né, para que haja uma atuação dentro dos canais beta e automaticamente, por ter uma redução, né, ela vai fazer então com que de uma forma global, né, haja uma redução no estímulo para o músculo cardíaco. Então, esse é um tratamento que vai reduzir a frequência como um todo. Agora, muitas vezes, né, quando você faz um estudo, e aí tem um nome para isso, né, ou seja, você tem o eletrocardiograma, né, que é o padrão, né, que se faz para avaliação das alterações, mas existe um exame que é um pouquinho mais preciso que o eletrocardiograma e que é invasivo, que é chamado estudo eletrofisiológico, que é como se eu fizesse não, que na verdade faz um eletrocardiograma ou um mapeamento do músculo cardíaco como um todo, né? Então, ou seja, ele mapeia toda a porção do músculo para saber como é que está a condução em todas as porções do músculo. No mapeamento eletrofisiológico, muitas vezes se percebe que é algo genético da formação, né? Então, de fato, por exemplo, vamos imaginar que na hora de fazer o mapeamento, percebe-se que tem uma porção do músculo aqui, ó, que não tem nada a ver com o sistema de condução, que de vez em quando, de fato, está gerando uma alteração e que toda vez que ela ocorre, ela altera, por exemplo, gerando uma taquicardia ventricular, né? Aí é o custo-benefício, porque, de novo, poxa, esse paciente em condições normais, ele tem uma frequência normal, ele não é taquicárdico, ele tem uma frequência normal. Mas ele tem sim um distúrbio genético, um distúrbio de formação do músculo, que na formação do músculo, né, parte desse tecido muscular cardíaco que não deveria gerar impulso elétrico, diferente, né, do sistema de condução, de vez em quando gerando esse prejuízo, todo esse desconforto. Então, assim, aí pensa comigo, né, clinicamente, é um caso que, quando não tem alteração, está tudo bem. Mas tem ali uma pequena porção que, quando ocorre, altera e gera sintomas clínicos, né? O paciente não fica bem, né? Tem sintomas clínicos. Então, neste caso, de fato, é um caso que a gente pensaria, bom, então talvez a cauterização, né, ela seja mais relevante, por quê? Porque é um tratamento definitivo, né? Ou seja, eu queimo aquela região e deixo de ter essa possibilidade de ter essas alterações frequentes sem a necessidade depois de ficar tomando medicação, né? Agora, se tem uma outra condição, não, eu faço um mapeamento, um estudo eletrofisiológico e esse paciente, sei lá, o que gera essa alteração eletrocardiográfica é um problema próprio do sistema de condução mesmo, né? Então, eu não vou cauterizar o sistema de condução, né? Porque eu tenho risco de perder o nodo, né? Perder o trânsito elétrico convencional. Então, não vai se cauterizar, fazer um procedimento para esse tipo de paciente, tá certo? Então, tecnicamente, a gente poderia dizer, né? Quando o distúrbio ele é focal e sem outras alterações, né? O benefício do tratamento é muito bom. Agora, quando o distúrbio ele é mais central, ele é no sistema elétrico de condução, de fato acaba sendo o tratamento clínico a grande indicação, tá? Faz sentido? Fez sentido? Fez sim, obrigada. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Dúvidas aí? Tranquilo? Perguntas? Isso que a gente falou? Tudo bem? Então, distúrbios atriais, distúrbios ventriculares, distúrbios que levam à alteração da frequência para cima, taquicardias, que levam a bradicardias, a sua frequência de que ela ocorre, com ou sem alteração da morfologia. Então, esses seriam basicamente os padrões de arritmia que a gente pode encontrar, né, em um paciente, podendo ser essa arritmia temporária, por exemplo, né, gerada por alguma alteração,
ou uma arritmia por uma alteração do sistema elétrico de condução, ou uma arritmia causada por uma porção do músculo ali que começou a gerar despolarização sem ser ele o grande responsável para fazer isso. Então, são situações em que a gente pode estar diante aí. Tudo bem? Muito bem. Depois a gente depois a gente segue aí voltando a falar um pouquinho disso. Muito bem. Então, nós estamos aí, né, seguindo lá com aquela nossa lógica, né, pegando todo o sistema cardiovascular, né, os possíveis locais aonde essas alterações podem ocorrer. E aí a gente então vai falar um pouquinho sobre essa outra próxima, que são as pericardites, né? Então, enfim, outro local que a gente pode estar lá, eu estou trabalhando no ambiente de terapia intensiva ou numa unidade cardiológica, e aí você pode dizer, então um outro perfil de paciente que pode estar ali é um paciente que tenha uma alteração não no músculo, não na válvula, mas no pericárdio, né? Então, é uma possibilidade, né? Então, existem as chamadas pericardites, né? É o nome que se dá aos alterações do músculo, do pericárdio, né? Ou seja, essa superfície que recobre, tá certo? A pericardite, basicamente, como a gente está vendo aí, ela pode ser classificada de acordo com a sua evolução e apresentação clínica, né? Ou seja, se ela é aguda, se ela é incessante, né, com duração, ou crônica, né, mais do que 3 meses, né, ou incessante dura mais de 4 semanas, se ela é recorrente, né, ela pode ser, quanto à sua apresentação clínica, né, ela pode ser gerada por um derrame pericárdico. A gente tem que lembrar que normalmente existe, né, entre o pericárdio e o músculo cardíaco, existe um sistema de drenagem linfática que ali ocorre para manter, né, para manter o coração batendo dentro da caixa torácica de forma lubrificada, né, ou seja, com facilidade para a movimentação. No entanto, entre esses dois espaços, entre o músculo cardíaco entre o músculo cardíaco e o pericárdio, pode haver então uma inflamação ou até mesmo um excesso de líquido nessa região, que é chamado então de derrame pericárdico, né? Ou seja, quando há um acúmulo de líquido entre essa região, chamado derrame pericárdico. E é claro que se o derrame ocorrer, né, que seria uma evolução da doença do pericárdio, ele vai então restringir, né, a movimentação, porque é como se eu estivesse então dentro de um saco, né, sob uma pressão maior. Então ele restringe o movimento do coração, podendo levar a um quadro clínico mais grave dessa entidade aí, chamado de tamponamento cardíaco, que é exatamente essa dificuldade de bombeamento por excesso de líquido, aonde deveria só ter ali uma quantidade mínima para poder lubrificar, tá certo? E a pericardite constritiva, que é o inverso, né? Seria esse pericárdio alterando a sua formação e ficando mais pobre em líquido, ou se tornando mais áspero, né? De forma a que o coração, então, não encontre mais esse ambiente, né? Para poder fazer o seu batimento. Então, são as alterações nessa camada aí que podem ocorrer, né? Aqui inicialmente nós estamos olhando do ponto de vista da evolução ou da sua apresentação clínica, né? Quanto às etiologias, né? Então elas podem ter várias etiologias aí, né? Especialmente as etiologias congênitas, infecciosas, autoimunes, né? A própria alteração de doenças de miocardites, né? Como também alterações, né, metabólicas, cardiovasculares, neoplásicas, é bastante frequente, traumáticas, né, imagina se o paciente sofre um trauma e aí por isso que ele vai desenvolver isso, né, e iatrogênicas, né, ou seja, por consequência de algum procedimento que foi feito, e outras causas idiopáticas, né, então diversas condições podem acometer esse coração ali na superfície externa dele, né, ou seja, na região pericárdica, né?
mais uma vez, né, ou seja, do ponto de vista de algoritmo para tratamento da pericardite aguda, né, se fala isso, né, ou seja, a pericardite se faz uma análise, né, do exame físico, exames cardiológicos, né, se não tem alterações, né, então o critério diagnóstico não é satisfatório, se sim, né, aí vai se avaliar, né, etiologias específicas, né, para ver casos com maior risco, se não, tratamento com anti-inflamatório, né, e aí, enfim, se é uma necessidade de busca para tratamento ambulatorial ou não, né, até mesmo a abordagem cirúrgica pode ser necessária em alguns casos, né. Eu, particularmente, experimentei ou vivenciei, né, vi casos de derrame pericárdico, que, pelo menos na prática clínica, muito nessa categoria das chamadas, talvez classificadas nas causas traumáticas ou iatrogênicas, foram as duas causas que eu mais vi, né? Então, iatrogênica como uma consequência da cirurgia cardíaca, né? Então, muitas vezes, na hora de fazer o procedimento, se faz e mesmo depois com o fechamento, alguns pacientes podem responder de uma forma não adequada e passarem a acumular líquido, ou seja, perderem a qualidade da drenagem do músculo cardíaco e, consequentemente, gerarem alteração, né, da contração do músculo, né? É bem interessante e do ponto de vista de anamnese, né, ou seja, de avaliação física, ele gera algumas alterações que são bem evidentes e bem, assim, eu diria, bem clássicas, né? Aí falando até um pouco disso, né, quer dizer, o que vocês acham que, se você for avaliar um paciente na unidade de terapia intensiva, que sinais você provavelmente encontraria que poderia ser compatível com um paciente que está evoluindo com um tamponamento cardíaco, por exemplo? O que vocês pensam em que poderia ser sugestivo disso, um sinal clínico? Quem me ajuda? Dor torácica, professor? A dor não é muito relatada neste caso, porque ela até pode ocorrer se eu já estiver numa fase mais avançada de efetivamente tamponamento, né? Ou seja, está tendo dificuldade, mas a dor não é o primeiro, vamos dizer assim, quando eu tenho ainda só o derrame, né? Pericárdico não seria os sintomas, assim, ou sinais. Fale. Pode ter edema, professor? Pode ter o quê? Edema? Pode, mas lembra onde está ocorrendo isso, né? Está ocorrendo entre o pericárdio e o músculo. Então, clinicamente, eu não consigo visualizar isto, né? Então, que ele é abaixo da caixa torácica, enfim. Então, eu não consigo visualizar. Algum outro sinal que vocês imaginam que pode ter? Pensa comigo. Se eu tenho um músculo cardíaco ali contraindo, né? Tá funcionando muito bem. E de repente, se eu recobrisse esse músculo com um pouco de líquido, como é que vocês acham que ficaria a ausculta desse paciente? Mais audível ou mais abafada? Mais abafado. Perfeito. Então, eu tenho uma hipossonoridade. Perfeito. Então, esse é um sinal importante, né, da derrame pericárdico, que é a hipossonoridade da ausculta cardíaca, né? Que como eu tenho ela passa a ser recoberta por essa superfície líquida, né? Então, é muito característico, né? Ou seja, na hora que eu vou auscultar, eu vejo uma ausculta cardíaca que muda, né? Ou seja, ela se torna bastante abafada, né?
E do ponto de vista clínico, né, é o paciente que a gente fala que cursa com alguns sinais chamados de baixo débito, né? Porque se ele começa a funcionar agora com dificuldade, né? Então ele vai apresentar sinais de um coração que não está bombeando com uma eficiência adequada, né? Então eu posso ter queda de pressão arterial, eu posso ter redução de temperatura de extremidades. Então isso é um quadro clínico típico, né, de um paciente que pode estar sofrendo ali um derrame pericárdico. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Como vocês viram, né, então o tratamento ele pode ser medicamentoso ou até cirúrgico, né, para se tratar, mas em geral é diferente, né, quer dizer, é uma etiologia diferente de uma insuficiência cardíaca, né, que tem um fator de risco, que de progressão, ela pode ter ali uma causa etiológica, precisa ser tratada, resolvida, e o paciente, enfim, deixa de ter o problema. Então, mais ou menos é isso, né? Aqui só alguns dados, né, mostrando um pouquinho dessas pericardites constritivas, né, após cirurgia, por exemplo, de acordo com os estudos, né, alguns estudos mostrando essa prevalência que pode ser até razoavelmente alta, né, assim, 37%, 18%. Então, de fato, são as mais frequentes aí, né? Muito bem. Bom, vamos para o próximo ali. Estou só atento aqui ao nosso tempo para não atrasarmos muito. E aí, então, nós vamos para doenças valvares. Sobre a pericardite, pessoal, dúvidas, perguntas, curiosidades, fiquem à vontade. Tudo bem? Estão aí? Tudo bem, professor. Perfeito. Tranquilo? Professor, licença. Sim. Oi, Luísa. Tudo bem? Tudo bem. Uma pericardite, eu consigo identificar no raio-x? Ah, excelente pergunta. Consegue identificar no raio-x. Claro que se ela for muito sutil, né, ou seja, ainda muito pequena, o raio-x ele tem uma precisão pequena, né, pobre, eu diria, né, uma sensibilidade diagnóstica pobre para isso. Então, eu preciso ter um olhar clínico muito acurado para conseguir perceber isso lá, principalmente nas pequenas. A tomografia, e aí, obrigado pela tua pergunta, né, senão eu ia acabar esquecendo de falar, a tomografia ela acaba tendo uma precisão melhor para isso, que aí efetivamente ela tem uma melhor diagnóstica para perceber casos pequenos, né? Mas na minha prática clínica, lá na UTI, né, enfim, se eu ausculto, opa, acho alguma alteração, tem alteração de baixo débito, eu faria como você pensou mesmo, quer dizer, opa, deixa eu olhar o raio-x, deixa eu ver se o raio-x, né, tem alguma coisa, né? Porque pode ser razoavelmente grande já e já estar visível no raio-x, mas é verdade. Então, boa lembrança, tá certo, muito bem. Tudo bem? Tudo sim, obrigada. Perfeito, pessoal, muito bem. Então, vamos lá. Bom, aí, essa é uma outra entidade aí, que são agora as alterações agora dentro do músculo cardíaco, especificamente na região aí chamado, né, das válvulas cardíacas, né? Interessante, eu não sei se vocês têm essa visão do músculo cardíaco, mas o músculo cardíaco, ele tem essa... apesar da gente, né, conhecer ele na sua conformação geral, assim, desta forma, né, do ponto de vista anatômico, né, ele tem uma conformação que é quase como se fossem dois músculos, né, que se originam e inserem neles mesmos, né, e que são grudados um sobre o outro, né. E nesse local onde eles são grudados um sobre o outro, né, é como se eles fossem colados, né, ou aderidos, né, por esta superfície das válvulas, né. Por isso, ou desta forma, que esta região aqui, né,
onde estão apoiadas as válvulas cardíacas, tem o nome de anel fibroso, né? Então é como se fosse de fato, quase que o esqueleto do coração, né? Então é como se fosse um grande esqueleto onde eu tenho dois músculos inseridos, né? Então essa é a porção do músculo que não contrai, né? Então realmente é um tecido fibroso que tem essa função de distribuir ou de controlar o retorno de sangue para as cavidades ou para a região circulatória, né? Então, nós temos aí as chamadas válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares, tá certo? De que forma essas válvulas podem ser danificadas, né, gerando processos patológicos? Bom, olhando para ela aqui, então, a gente consegue começar a entender algumas condições, né? A primeira delas, e mais frequente, né, são as alterações que são causadas por excesso de uso, né? Ou seja, desgaste desse aparelho valvar, né? Então, ou seja, muito encontrado com indivíduos de maior idade, pelo uso exagerado, muitas vezes, talvez, exagerado é um termo não muito adequado, né? Mas pelo uso prolongado, né? Em virtude da sobrevida. E, às vezes, né, também sob condições de maior ou menor estresse, esse sistema valvar pode começar a apresentar algumas falhas, né? Então, um indivíduo de maior idade tem maior tendência a apresentar, por exemplo, calcificações, né, da porção. Então, parte dessas válvulas começam a ficar mais enrijecidas, mais calcificadas por depósito de cálcio nessa região, acúmulo de gordura, né? Então, perdendo a sua maleabilidade, o seu funcionamento normal, né? Então, esse é um grande grupo, e talvez o maior deles, onde você vai começando a ter uma perda progressiva, né? Muito relacionada à idade, né? Uma outra grande etiologia, especialmente em países mais pobres, são as etiologias infecciosas, né? Ou seja, e aí especialmente as doenças, né, do trato respiratório não tratadas de forma adequada, podem ou têm uma relação direta com o acometimento infeccioso dessa região valvar, né? Podendo, então, de forma aguda e mais precoce, né, gerar alterações das válvulas, né, de forma infecciosa. Então, essa é uma outra etiologia bastante frequente, em especial, como eu disse, em países menos desenvolvidos, né? E uma terceira alteração que pode ocorrer eu posso ter uma estrutura valvar extremamente normal, mas, por exemplo, em virtude de uma alteração do músculo, elas se tornarem incompetentes. Por exemplo, imagina que eu tenho um indivíduo com uma doença de Chagas, né? E aí esse indivíduo, então, passa a desenvolver uma miocardiopatia chagásica, né? Até uma outra condição que a gente vai falar já já. Quer dizer, uma alteração primária do músculo cardíaco. O músculo passa a sofrer mutações, alterações musculares, né? Diferente de uma doença isquêmica, né? Que parou de ter prejuízo. Ele altera o músculo como um todo. E vamos imaginar que esse indivíduo, por exemplo, tenha como um curso da doença, né? Um aumento da área cardíaca, fica fácil a gente imaginar, né? Porque se isso aqui é uma região de anel fibroso, que, claro, ela não sofre aumento, ela não sofre a mudança de tamanho, né? Mas ela foi preparada para um músculo cardíaco que tem este tamanho. Se eu tenho um coração, por exemplo, que aumenta 30% do seu tamanho, né? Quando ele aumentar 30%, o que vai acontecer, né? Ele vai levar a sua porção central para fora. Ao levar a porção central para fora, essas válvulas, né, que até então, né, conseguiam
adequadamente fazer o fechamento entre as cavidades, né, passam a ficar mais distanciadas e funcionar de forma inadequada. Quer dizer, não há um problema primário da válvula, mas há uma incompetência da válvula em virtude de uma alteração externa a ela, né? Então, eu posso ter aí uma alteração, por exemplo, causada por uma dissecção da aorta, causada por uma miocardite, e até mesmo por um infarto, né? Então, quer dizer, alterações externas que não são primárias da válvula que estão fazendo ela funcionar de forma incompetente. Faz sentido, não? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Sim, tudo bem. Tranquilo. E aí, olha que bonita essa foto, né? Quer dizer, essa visão do músculo, né? Porção anterior e posterior aqui, né? Se juntando dentro das válvulas, né? Interessante essa foto aqui. E aí a pergunta é, tá, e aí como é que trata? Como é que clinicamente é tratada uma alteração na válvula? Já ouviram algumas, né? Com certeza. O paciente tem ali uma alteração valvar, o que se faz, né? Quais as possibilidades terapêuticas aí para se tratar uma válvula ou uma doença valvar? Quem me Tratamento ajuda? cirúrgico, né, professor? Uma opção, tratamento cirúrgico. Muito bem. Então, tratamento cirúrgico é uma opção a céu aberto, nós estamos falando, né? Ou seja, então, a abertura da caixa torácica, se secciona o coração para tratar a válvula. Então, cirúrgico é uma opção. Na hora de fazer a cirurgia, a hora que eu tenho... Bom, estou vendo aqui a válvula, né? O cirurgião vai fazer uma intervenção na válvula. Ele tem duas opções para tratar essa válvula cirurgicamente. Uma é fazer... nós vimos isso naquele vídeo lá, né, na semana passada. Uma é fazer a tentativa de reconstruir a válvula do próprio indivíduo de forma cirúrgica, né, sem a troca. Dá-se o nome a isso de plastia, então uma plástica da válvula, né, uma cirurgia plástica da válvula, plastia valvar. Ou, né, ou seja, se o cirurgião julgar que aquela válvula já está danificada a ponto de não poder ser recuperada, se faz a chamada, então, substituição ou troca valvar, né? E aí a substituição ou troca valvar, ela pode ser feita a troca por diferentes materiais, né? Ou seja, existem basicamente 3 materiais que podem ser colocados ali no local, que é a prótese biológica. A prótese biológica, como o nome diz, ela é feita com tecido biológico, especificamente pericárdio bovino ou suíno, que se faz essas válvulas. A prótese mecânica, né, que é feita basicamente de um material semelhante à raquete de tênis, que é carvão, né? A chamada homóloga, né, que é de um outro doador, né? Ou seja, é um transplante de válvula de indivíduo para indivíduo. Geralmente mais difícil e mais aplicada para cirurgias valvárias para crianças, né, que precisam ter uma sobrevida muito maior. Então, essas seriam as opções dentro das chamadas cirurgias, de fato, tá? Além das plásticas, das plastias, né? Existe uma situação, uma possibilidade anterior a essa, que são os tratamentos de recuperação ou de plastia da válvula, não a céu aberto, mas de forma hemodinâmica, né? Então, imagina que depende da alteração que esta válvula está tendo, né? Ou seja, por exemplo, é muito comum em decorrência da idade você ter calcificações. Então, você tem essas válvulas que elas abrem normalmente no seu funcionamento e fecham, né? Elas passam a ter adesões, né? Ou seja, esses folhetos que deveriam abrir completamente, ele não abre porque ele começou a grudar na lateral, né?
Então, uma das formas de se tratar isso, por exemplo, é introduzir um balonete nesta região, expande, ele espreme, como se ele se espremesse a válvula para fora, e há uma tendência de que essa válvula passe a voltar a funcionar normalmente, né? Então, há também esse tratamento hemodinâmico, né? Que são as plastias por angiografia, tá? Desculpa, por angioplastia, né? Angiografia é o termo, o sufixo grafia é para análise, exame, né? O sufixo angioplastia é para o tratamento, tá? Então, é o tratamento por meio do vaso. Angiografia é a análise por meio do vaso. Então, você pode fazer um procedimento hemodinâmico para se tratar essa válvula. E eu tenho uma outra condição ainda anterior a essa, que pode ser o tratamento clínico, né? Ou seja, muitas vezes, por exemplo, a gente viu um caso semana passada, né, de uma paciente lá que tinha uma alteração de grau leve, não era a válvula o grande acometimento dela. A gente também não sabe, né, porque, por exemplo, e é interessante isso, né, que se você fizer a avaliação, especialmente nas mulheres, as mulheres têm mais propensão a isso, especialmente depois depois do período menstrual, né? Se você faz a avaliação, muitas delas vão ter sopros, né? Causados por alterações valvares, né? Mas muitos desses sopros são benignos, ou seja, não tem muito, não, a grande maioria, né? São benignos e não tem nenhuma alteração, quer dizer, ele vai ter aquele sopro o resto da vida e não vai necessariamente progredir de forma ruim. O idoso também, né, quando você descobre lá com 60 anos a fazer o exame que ele tem ali uma alteração, não significa que no ano seguinte aquilo vai evoluir para moderado e ele vai precisar ficar sintomatológico. Não necessariamente, né? Na verdade, na maior parte das vezes, não. Então, muitas vezes, opta-se por também o chamado tratamento clínico, né? Então, ou seja, esse paciente tem ali uma alteração discreta, então nós vamos acompanhar para saber a evolução, mas ele é hipertenso. Bom, então vamos tratar a hipertensão, porque à medida que eu trato a hipertensão, o trabalho para o músculo cardíaco e especificamente para a válvula cardíaca se torna menor, né? Então, acho que esse é um ponto importante aí para a gente lembrar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Dúvidas, curiosidades sobre as válvulas, o tratamento? Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Aqui só alguns slides mostrando um pouquinho, né, dessas alterações, só para ilustrar um pouquinho, né? Então, só para vocês relembrarem isso da anatomia, né, que os problemas podem ocorrer nas cordas tendíneas, que fazem a ligação com a musculatura papilar, ou na própria superfície da válvula, né? Então, para a gente lembrar disso. Eu posso ter... outro ponto importante, não posso deixar de falar isso, né? Quando se fala em valvopatia, aí é muito claro, né? Como é que eu defino uma valvopatia de outra? Bom, claro, você define uma valvopatia pela sua localização, então uma valvopatia aórtica, valvopatia mitral, né? Então, também eu posso chamar de átrios ventriculares e semilunares, mas geralmente se fala da válvula. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se gradua em gravidade, ou seja, o quanto aquilo está prejudicando, né? Ou seja, em graus de severidade, né? Ou seja, há um refluxo, se é um refluxo pequeno ou é grande, né? Mas o mais importante, didaticamente falando, a válvula ela pode se tornar incompetente ou doente basicamente de duas formas, né? E essa figura aqui me ajudou a lembrar disso, né? Uma das formas é a dificuldade na passagem, né? Ou seja, ela deve manter o fluxo normal, né? Quando a pressão, por exemplo, neste caso aqui, a pressão no ventrículo esquerdo, ela se torna maior que na aorta devido à contração e ela quer sair,
a válvula ela não pode oferecer nenhuma resistência à saída, né? Ela tem que se abrir completamente para que o sangue flua com qualidade, né? E essa é uma das primeiras, então, entidades ou primeira alteração que a válvula pode ter, que é oferecer resistência à saída, né? Então, dá-se o nome a essa resistência à saída de estenose. Então, o tipo de alteração que esta válvula está tendo é uma alteração do tipo estenose, tá? Então, a estenose dá esse nome para uma dificuldade para a saída, tá certo? A outra grande função da válvula, mostrada aqui nesse outro lado aqui, é o fechamento, né? Ou seja, uma vez que você tenha, então, a pressão agora, né, se tornou maior na aorta e ela tende a fazer um retorno, né, ou seja, ela tende a retornar de forma reversa, né, agora é a outra grande função da válvula, que é fechar. Ela fecha para que não haja retorno de fluxo da aorta para o ventrículo novamente, tá certo? Ou, né, enfim, depende se eu estou falando da aorta para o ventrículo ou do ventrículo para o átrio, né? Então, essa é a grande função. E a incompetência da válvula pode estar aí, não é na saída, ela pode estar no retorno, né? Ou seja, pode ser que neste momento onde ela deveria fechar para evitar o refluxo, por uma alteração na corda tendínea, um problema no músculo cardíaco, ela permite que o sangue retorne. Então, aí eu tenho uma insuficiência da válvula, tá? Então, basicamente, você tem dois problemas valvários. Eu tenho uma estenose ou uma insuficiência. Estenose da aórtica, insuficiência da aorta. Estenose mitral, insuficiência mitral, tá certo? E a insuficiência, ela pode progredir ou não para uma regurgitação ou refluxo, que é uma insuficiência que está gerando um retorno do fluxo para a cavidade anterior, tá? Então, basicamente é isso que se pode ter em termos de alteração da válvula, tá? Seriam as insuficiências ou as estenoses valvárias. Tudo bem? Faz sentido? Tranquilo? De acordo com essa alteração, que aí faz sentido aquilo que eu tinha falado em relação aos tratamentos, né? Então, ok, se o problema é uma estenose, aqui, por exemplo, né? Estão me ouvindo bem? Parece que deu uma parada aqui no áudio. Estamos, sim. Tá legal. Então, por exemplo, né, se o problema é uma estenose, né, quer dizer, o tratamento via balonete parece que é bem adequado, né? Porque ele vai espremer, remover essas porções de calcificação para conseguir manter uma abertura durante a abertura da válvula. Diferente desta outra aqui, né? Quer dizer, se o problema aqui é uma corda tendínea, por exemplo, que se rompeu, né, fazendo com que a válvula volte, não é uma cirurgia de balonete que vai resolver isso, né? Eu preciso efetivamente refazer a rafia, né? Ou seja, costurar aquela válvula de volta para que ela se torne capaz de manter no local, né? Enfim, então, as estenoses e as insuficiências também têm a ver com o próprio tratamento que se pede, né? O que se faz, né? Muito bem. A exemplo aí do que a Luísa perguntou no anterior, né? Neste caso, qual que é o grande exame aí que a gente viu na semana passada que mostrou ali as alterações da válvula? Vocês lembram disso? É o ecocardiograma? O ecocardiograma, exatamente. Então, o ecocardiograma é um grande exame aí que tem uma extrema qualidade, né, para se avaliar estrutura cardíaca, músculo e alterações de fluxo entre as cavidades, né? Então, de fato, o ecocardiograma acaba sendo aí o grande exame para essas avaliações aí. Muito bem. Muito bem. Aqui mostrando, né, algumas alterações, né, uma válvula saudável aberta, válvula saudável fechada, válvula saudável válvula doente fechada, válvula doente aberta, enfim, só alguns exemplos, né? Aqui mostrando uma válvula saudável, uma válvula com doença, uma válvula artificial, né? Neste caso aqui, uma mecânica, né?
as chamadas plastias do vaso, né? Essas reconstruções, se é um problema de folheto ou remoção de pedaços, né? Se ela está muito grande, enfim, essa é a chamada plástica mesmo, né? Do vaso, né? Aqui os tratamentos para as cordoalhas, né? Para as cordas tendíneas, né? Então, mostrando algumas opções, né? Aqui o tratamento via balonete, como eu mencionei, tá vendo? Então, algumas opções aí de se tratar. Muito bem. E aqui, né, enfim, quando... e aí, especificamente, indo para o... Porque, enfim, a gente falou muito aqui no âmbito de uma alteração valvar crônica, né, progressiva, que vai ocorrendo mais até em nível ambulatorial, né? O paciente vai se tornando mais incompetente e tal. Mas eu posso ter as condições graves que ocorrem lá na UTI. Você está lá, de novo, né, como fisioterapeuta, trabalhando na UTI, uma UTI cardiológica, e fala, opa, internou um paciente com um quadro agudo de estenose aórtica severa. Né? Então, eu tenho um quadro agudo de estenose aórtica severa, porque, por exemplo, teve um infarto massivo e a válvula se tornou ali completamente incompetente, e eu preciso lembrar anatomicamente, né, que especificamente a aorta, né, e aí é um outro ponto importante, né, a válvula aórtica ela está localizada exatamente, imediatamente anterior à saída da aorta. E o que eu tenho exatamente na saída da aorta de tão importante que se tiver alteração eu posso ter um prejuízo funcional grande? Quem que me lembra aí? As artérias pulmonares? Não. As artérias, na verdade, as artérias coronarianas, né? Então, se a gente lembrar bem, as coronárias, elas emergem da base da aorta, né? Então, uma alteração na válvula aórtica, ela pode, inclusive, obstruir, né? Ela pode obstruir a passagem de sangue para as coronárias, fazendo com que eu tenha efetivamente uma perda, né, do funcionamento ou da perfusão coronariana. Interessante isso, né? Então, ela pode ser uma emergência em unidade de terapia intensiva, é isso que eu quero dizer, né, para a gente lembrar. Ela pode acabar sendo considerada uma emergência em unidade de terapia intensiva. Então, por isso de se olhar isso com cuidado, né, com cautela, né, para a gente pensar realmente nesse paciente. Então, ele pode ser um quadro agudo, né? E aí, enfim, são casos onde você vai fazer, né, o tratamento, né, que é a troca valvar, que ele está propondo aqui, não, a troca valvar aórtica, né, ou o implante de uma válvula via transcatéter, né, ou seja, que é aquilo de colocar pelo catéter, né. Então, só trazendo alguns quadros que são mais graves, né. E por isso que também, aí voltando para o aspecto crônico, né, o paciente com disfunção aórtica, dentre as doenças aórticas, dentre as alterações de aorta, o paciente com disfunção de aorta, teoricamente, é o paciente mais grave, porque dada a sua proximidade com o sistema de perfusão, é o que pode, né? Ou seja, por exemplo, durante uma reabilitação e tal, ele pode ter ali uma baixa perfusão, gerando uma isquemia do músculo, né? Então, esse paciente pode infartar, e aí, enfim, então acaba sendo um paciente mais grave durante a reabilitação, né? Assim também como ele pode, né? Você vê que uma coisa levando a outra. Essa alteração isquêmica pode levar a um infarto, como também pode, um prejuízo no músculo cardíaco pode levar a um quadro de arritmia. Então, acaba sendo um paciente sempre mais grave, por isso até que justifica quando você vê lá os critérios de indicação clínica para a realização de exercício, por exemplo, né? Se fala, né, que as doenças aórticas são contraindicações relativas para a realização de exercício, porque eu preciso me cercar muito bem que grau de alteração aórtica esse paciente tem, né?
porque é um paciente que pode desenvolver isquemia ou arritmia com maior frequência do que um paciente que não tem alteração de aorta. Tudo bem? Então, interessante a gente falar um pouco disso aí, né? E acho que para terminar, terminar a parte de válvula, né, aórtica, né, é importante a gente lembrar também e falar que a alteração aórtica, desculpa, a alteração valvar, ela, em geral, né, ela não se traduz em... esse é um conceito importante, né? Aliás, é importante falar disso para a válvula e para a coronária, para a gente fechar essa discussão. Então, por exemplo, a válvula, né, ou seja, o nosso sistema cardiovascular, ele é capaz de se adaptar a alterações valvares com comprometimentos até moderados, né? Isso significa dizer que indivíduos com alterações leves a moderada, muito provavelmente não terão sintomatologia, porque nós lançaremos mão de aumento da frequência, inotropismo, redistribuição periférica, aumento da pressão arterial, tudo como forma de manter o sistema cardiovascular normal. Então, daí a importância, né, dos exames preventivos, inclusive, para se avaliar, né, a estrutura valvar, né, porque, de fato, ela não é uma entidade patológica que traz sintomas clínicos de forma inicial. Pelo contrário, ela vai acabar aparecendo de uma forma mais tardia, né? Similarmente, né, e aí falando isso, me lembrei, aí voltando um pouco atrás nas doenças isquêmicas, né? Felizmente, né, as doenças isquêmicas também têm um padrão razoavelmente semelhante, né? Ou seja, via de regra, né? Ou seja, tem uma chama de regra de ouro, né, na cardiologia, que se diz que em situações, na maioria das vezes, né, os indivíduos conseguem se adaptar muito bem sem sintomatologias até obstruções coronarianas de até 70%. Então, é muito comum os sinais e sintomas clínicos aparecerem em pacientes com doenças coronarianas a partir de 70%, tá? Ao passo que a válvula é o contrário, né? A válvula também, na verdade, é muito semelhante. As válvulas vão acabar apresentando alterações quando elas estão reduzidas a um tamanho, 1/3 do seu tamanho normal também, né? Então, ou seja, já de forma mais tardia. Então, acho que são dois conceitos importantes de nós lembrarmos aí tanto das alterações valvares quanto das alterações coronarianas, tá certo? Muito bem. Estamos quase aí terminando. Deixa eu só finalizar, então, falando um pouquinho aí das cardiomiopatias e doenças periféricas, né? Bom, de uma forma geral, né, então, só para a gente finalizar, né, as cardiomiopatias, acho que eu já falei um pouquinho lá no início, né, as cardiomiopatias, elas, então, são alterações primárias do músculo, né, por alterações agora do músculo, né, então eu não tenho uma válvula gerando alteração muscular ou uma coronária gerando falta de perfusão, eu tenho o músculo sendo alterado, né. E aí eu tenho, né, algumas formas de classificar isso, né, de acordo com as suas cardiomiopatias chamadas primárias do músculo, então hipertrófica, dilatada, restritiva por miocardite, taquicardias, né, doenças genéticas, né, ou secundárias também, que eu posso chamar de miocardiopatias secundárias a algumas outras doenças externas, né, por exemplo, por doenças endócrinas, doenças por toxicidade, e assim sucessivamente, né. Então, classicamente se divide, né, as cardiomiopatias nessas formas aqui, né, ou seja, quando você fala, esse paciente tem cardiomiopatia, ela pode ser de forma hipertrófica, né, ou seja, aumento da espessura, dilatada, né, ou seja, crescimento para fora, né, geralmente com espessura menor, mas com aumento do tamanho, ou restritiva, né, que acaba sendo quase um tipo de hipertrófica, porém diminuindo a área de cavidade interna, ou seja, o sangue passa a poder trabalhar numa região muito
menor, né? Os distúrbios, né? Os distúrbios também dos ventrículos direito, né? E as não classificadas, né? E aí elas estariam aí correlacionadas com algumas causas mais frequentes, né? Então, essas seriam as chamadas cardiomiopatias, né? Então, as principais causas, né, de miocardiopatia dilatada, né? Para nós, na nossa prática Professor, diária, pois não? Esse desenho que você mostrou primeiro, você tirou do livro? Esse aqui? Isso. Sim, eles estão todos naquele roteirinho lá de estudo que eu passei para vocês na semana passada. Ótimo. Tem todos lá, tá? Tá bom, obrigada. Tranquilo. Aqui é a mesma forma, né? Então, trazendo um pouco, né, dessas etiologias, né, que podem trazer as cardiomiopatias, né? Medicamentosa, viral, toxinas e sucessivamente, né? Os exames, né, que vão ser feitos para avaliar esse tipo de paciente, né? Então, o eletrocardiograma pode revelar alterações, né? Mas o ecocardiograma também é bastante importante para avaliação das cardiomiopatias, né? Radiografia, enfim. Aqui é só trazendo um resumo, né? Falando um pouquinho de o que cada exame pode trazer de alteração, né? Mas, via de regra, vamos dizer, o ecocardiograma acaba sendo o exame mais utilizado para essas alterações. E aí, se eu preciso entender mais a fundo, efetivamente, o funcionamento do músculo, né? Esses seriam exames mais aprofundados, né, do que o ecocardiograma, que é a ventriculografia radioisotópica, a cintilografia miocárdica, a ressonância magnética, que de forma mais precisa do que o ecocardiograma consegue avaliar movimento ou perfusão do músculo cardíaco, até para a gente se avaliar grau de acometimento deste músculo, tá? Na nossa prática clínica aqui no Distrito Federal, eu diria que, sem sombra de dúvida, as situações mais frequentes aí para nós são as cardiomiopatias relacionadas a chagas, né? Então, são os pacientes que são infectados aí pela doença de Chagas e acabam desenvolvendo essa alteração primária do músculo cardíaco sem nenhuma outra condição prévia, né? Então, geralmente mais jovens, né, do que a insuficiência cardíaca tradicional e com alterações do músculo. E, por exemplo, na cardiomiopatia chagásica, com um ponto importante que ela, além de ela levar alteração primária para o músculo cardíaco, essas alterações geralmente acompanham arritmias, né? Então, elas levam uma modificação da estrutura muscular cardíaca, levando a um maior aparecimento de arritmias, né? Então, é bastante frequente em pacientes chagásicos esse tipo, né, de alteração muscular, tá? Muito bem. Então, só para a gente ter essa noção aí um pouquinho sobre o que seria aí uma cardiomiopatia, né? E, por fim, então, as doenças vasculares periféricas, né? Então, perceba que a gente foi, basicamente, né, abordando todas as porções aí do sistema cardiovascular, e aí, então, as doenças periféricas, vasculares periféricas, né? As doenças vasculares periféricas, basicamente, se dividem, né, naquelas de acometimento da porção arterial, aquelas de acometimento da porção venosa ou de acometimento da porção linfática, né? As de alteração, aquelas de acometimento da porção arterial, né, são as mais frequentes, porque elas estão diretamente relacionadas com o mecanismo fisiopatológico da doença arterial coronariana, só que aí agora que o local acometido não é o vaso coronariano, mas sim um vaso periférico, né? Então, eu posso ter uma doença, a doença arteriosclerótica, né? Fazendo uma obstrução de um grande vaso, neste caso, né? Então, daí é o nome doença vascular periférica, né? Que aí, é claro, né, vão gerar acometimentos do tipo dor, claudicação, cãibra, esfriamento, e sem falar, claro, na dificuldade de perfusão, né, para um determinado segmento corporal, determinada porção muscular, tá certo? Essa alteração também pode ser venosa, né?
Então, o sistema vascular venoso pode estar alterado, em geral, muito relacionado, na sua grande maioria, relacionada ao sistema de drenagem, né? Então, incompetência do próprio sistema venoso, né, em realizar a drenagem adequada, né? Em geral, também muito relacionadas a alterações de hipertensão, de distúrbios renais, né? Levando, então, essa insuficiência venosa crônica, né? Interessante usa-se muito essa terminologia de CEAP, né, que é Clínica, Etiologia, Anatomia e Fisiopatologia, ou patologia, né, para se definir a gravidade da insuficiência venosa crônica. Então, você fala em CEAP, né, de 3 a 6, mais leves e mais graves. Então, uma das formas de se classificar o grau de acometimento venoso que se tenha, né, desse paciente, né? Ele pode ser ou não sintomático, né? E aí uma das formas mais graves desse acometimento é a chamada trombose vascular periférica, né? Aqui falando um pouquinho, né, do sistema CEAP lá, então as formas em que você faz a classificação, então a classificação clínica, a classificação etiológica, anatômica e fisiopatológica, o que tem, né, como é que a condição se apresenta, para, enfim, classificar todos eles, né? Lembrar que isso tem se tornado mais frequente, especificamente hoje no pós-Covid, né, devido à grande relação, às grandes alterações vasculares que o Covid tem gerado, né? Então, isso tem se tornado bastante frequente, né? E, por fim, as alterações linfáticas, né? E aí, enfim, as linfáticas, né, que podem ter origem congênita, se ocorre até 2 anos, pode ser classificada como precoce se ocorre de forma precoce, né, até 35 anos, ou mais tardias, né? É muito comum, né, ou seja, algumas causas primárias, como, por exemplo, durante o processo de gravidez, durante mudança de altitude, né, como um avião, trauma, né? Ou secundárias, né, são outras grandes causas de doenças do sistema linfático, como as de origem por tumores, né, ou secundários a tratamentos outros, como cirúrgicos ou radioterapia, né? Então, esse é um outro grande ponto, uma outra grande condição que pode ser apresentada nesse perfil de paciente e que a gente vai ter que tratar, né, ou lidar na nossa prática clínica aí também. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, dúvida dessas duas últimas coisas, dessas duas últimas condições que eu falei aí, da cardiomiopatia e da doença vascular periférica, curiosidades, fiquem à vontade aí. Dúvidas, perguntas? Tudo bem? Tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Tudo bem? Legal, legal. Muito bem. Muito bem, então deixa eu encerrar aqui. Parar a gravação.